a alegria de termos o nosso irmão, o Luiz Cláudio Fradico, que fará uso da palavra, que ele seja inspirado, assistido, orientado, para que tenhamos realmente uma noite de felicidade. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, que já nos envolve neste ambiente de amor, possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. O tema que foi solicitado para esta noite é homossexualidade, transexualidade e preconceito à luz da doutrina espírita. Esta palestra, na realidade, ela é um pedaço de um seminário que nós fazemos e é importante, eu acho importante dizer como ela nasceu. Eu sempre busquei na doutrina espírita o esclarecimento de todas as minhas dúvidas quanto às relações humanas, quanto aos seus problemas sociais. E, num determinado momento, um amigo muito querido do coração, de repente se tornou melancólico, triste, calado. E eu, no passado de dias, eu abordei. O que está acontecendo? Está aborrecido comigo? De repente a gente fala uma brincadeira, qualquer coisa assim, magoa a pessoa. Não, Luiz, não tem nada a ver contigo, não. Isso é um problema meu. É um problema meu. Eu falei assim, bom, eu me considero seu amigo. E se o problema é seu, é meu também. O que houve? O que está acontecendo? Ele não queria falar, até que de repente botou para fora. Ele havia descoberto que um filho já quase adulto era homossexual. Eu falei para ele as palavras que me vieram pelo embasamento que a gente tem dentro da parte evangélica, mas achei que poderia fornecer algo mais. Então busquei. Fui no dia seguinte à livraria espírita e busquei tudo que havia de livros a respeito e mergulhei. Mergulhei por uma semana ali, estudando o máximo possível para que viesse a ter uma segunda conversa com este amigo. Tive a segunda conversa, ofertei a ele um livrinho de linguagem bem simples. Passado algum tempo, eu encontrei na saída de um estabelecimento, carregando um saco de carvão, e eu brinquei, opa, hoje tem churrasco. Eu falei assim, Luiz, eu vou tentar, vou receber o meu filho e o companheiro dele hoje lá em casa. A partir dali eu achei que era obrigação nossa transformar esse assunto numa palestra. Existem 3 frases que a gente buscou lá na sabedoria oriental, que é importante que cada um de vocês reflita nessas frases. Existem 3 coisas que não se consegue esconder por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. A segunda frase é que todo jarro, independente de seu tamanho, pode ser enchido gota a gota. E a terceira frase é que não se coloca conteúdo novo em xícara cheia. É preciso primeiro esvaziar a xícara. Uma pergunta para as suas reflexões agora e que vocês possam repetir essas reflexões durante a semana. Uma não, algumas perguntas. Qual é o meu interesse neste assunto? Qual é o meu conhecimento de causa neste assunto? Qual é a minha posição em relação a este assunto?
linda manhã de sol. E estava lá o Mestre Jesus ao largo de uma praça, acompanhado de alguns dos seus discípulos. E eis que, de repente, a praça é tomada por uma turba de escribas e fariseus e traziam com eles a mulher pega em adultério. Uma vez mais, a tentar o Mestre Jesus. Rabi, esta mulher fora pega em adultério. A lei de Moisés é clara. Tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus, que estava abaixado, levanta-se, navega com o seu penetrante olhar, com toda a sua autoridade moral, navega penetrando em cada um daqueles olhares. E pergunta: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos se calaram e foram se ausentando um a um, a iniciar pelos mais idosos, mais experientes, que com certeza identificavam mais os seus erros, e sendo acompanhada por todos os outros. Ficando somente ela ali, chorando, caída ao chão, ajoelhada, Jesus a levanta carinhosamente e diz: mulher, onde estão os vossos acusadores? Se não podem te julgar, eu também não o farei. Jesus, um espírito puro, sem nenhum erro mas mesmo assim, eu também não o farei. Vá e não erre mais. Quem quiser saber da continuação da história desta mulher, lindíssima, está no livro de Amélia Rodrigues, do Espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, Nos Caminhos de Jesus. É muito lindo. Apesar de ter contato com a doutrina espírita desde os meus 13 anos, e achando desde então que já era espírita, confesso que durante muito tempo da minha vida, eu tive uma atitude um quanto preconceituosa em relação aos homossexuais. Quando eu estiver falando em homossexual, engloba tudo: transexual, travesti, ou seja, estrangeiro, de uma maneira geral. Porque não a ponto de ser homofóbica, mas eu preferia ficar um pouco reservado, um pouco à distância. Até que há 13 anos, a minha amada esposa criou um centro de estética e beleza lá em Niterói, e com muitos funcionários, tem coisa em torno de 40 funcionários, e todos nós sabemos que é muito comum nesse ramo de atividade de beleza a concentração de pessoas que têm orientação homossexual. E todos os dias, quando eu voltava do trabalho, eu ia para lá e ficava lá até fechar com a esposa. Passou a ser compulsória o meu lidar com eles. E de imediato percebi que não havia ali nenhum bicho-papão. Muito pelo contrário. Pessoas que, quando nós tratamos com respeito, com carinho, que é obrigação nossa para qualquer pessoa, seja quem for, de que classe social for, de que nível cultural for, de que gênero for, pessoas essas que, quando nós tratamos bem, nos devolvem um tratamento carinhoso, respeitoso, acima do que nós recebemos dos heterossexuais. E é fácil a gente entender, porque por conta do preconceito, raramente eles são tratados com respeito. E quando são, valorizam. Com o passar dos meses, começamos a tomar conhecimento de suas histórias, de suas vidas. Principalmente a minha amada esposa, que convivia com eles e ficava sabendo da vida de cada um. E nós percebemos que havia um ponto em comum em suas histórias. Que ponto era este? A adolescência. O período mais negro de
de suas histórias, um período de grande sofrimento de suas histórias. E por quê? Porque justamente onde se descortinava aquela característica comportamental. Só para a gente fazer uma revisão do que é característica comportamental. Todos nós somos espíritos multimilenares e que ao longo de dezenas e dezenas e dezenas de encarnações, nós estamos sempre dando passos na nossa evolução. Assim nós vamos permanentemente mudando a nossa personalidade, sempre construindo algo melhor. O que é evolução? É transformar os nossos defeitos em virtudes, até que possamos atingir a perfeição que é destino de todos nós. Entre todas as características comportamentais, aliás, todas as características comportamentais formam o que? A nossa personalidade. Se sou agressivo, se sou calmo, se sou honesto, se sou desonesto, se sou rude ou se sou amável, se sou fiel ou infiel. Dentre as características comportamentais está a orientação sexual. É uma das características comportamentais. Ocorre que todos nós, quando reencarnamos, chegamos àqueles bebezinhos, aquela coisa linda, maravilhosa, uma verdadeira fofura. Vocês podem não acreditar, mas eu já fui uma fofura. E ali, como fofura, Deus nos concede uma dádiva a mais. Nos concede o esquecimento, a cortina do esquecimento do que nós somos, do que nós carregamos, da nossa personalidade. Cortina essa que vai acompanhar todo o período da infância. Mas com que objetivo que Deus coloca isso? Para que justamente sejamos aquela criaturinha angelical, aquele amor de criatura, fazendo com que seja impossível para pai e mãe não se apaixonarem mais e mais a cada dia pelos seus filhos, capacitando-os com o mais poderoso dos sentimentos entre os humanos, o amor de mãe, acompanhado de pertinho do amor de pai. E assim, quando terminar a infância, que aquela cortina começa a ser suspensa, que a criança começa a colocar para fora a sua verdadeira personalidade, pai e mãe, diante das surpresas negativas, tem positivas e negativas, diante das surpresas negativas, já tem um amor suficiente para jamais desistir de seus filhos. O que ocorre na maioria dos casos, e não na totalidade dos casos. É isso que explica crianças dóceis, amáveis, de repente se transformam num aborrecente, aquele que contesta, aquele que tudo está errado para ele. Ao contrário também, às vezes tem criança que é levada da breca, só faz coisa errada e de repente na adolescência se torna um anjo. É o verdadeiro eu. Nós não lembramos quem são, não sabemos o que são e nem sabemos o que serão. Dependerá muito desta relação entre pais e filhos. Motivo pelo qual Emmanuel recomenda com muita ênfase é durante o período da infância, até os 8 anos, é que nós temos o solo fértil da criança para ensinamentos morais. É ali. Não deixar para a adolescência, não tem entendimento, mais tarde eu explico ele que está errado. Não, é ali. Porque durante a infância, o orgulho está muito pequenininho, muito pequeno. Pois quando vem a adolescência, que a personalidade vem à tona, o orgulho também vem. E para aprender depois é muito mais difícil. Muito mais difícil.
Assim, é na adolescência que vem à tona todas as características comportamentais, entre elas a orientação sexual. E também é na adolescência que nos é apresentado um corpo adulto, um novo corpo, a explosão hormonal nos apresentando naquele novo corpo novas sensações que vão aguçar os nossos novos e antigos sentimentos. É na adolescência que colocamos para fora ali o nosso eu. E aqueles que têm a orientação sexual voltada para a parte homossexual também não tem como conter, é ali que vai colocar. E é exatamente ali, dentro do lar, que invariavelmente começam a sofrer os preconceitos. Pais que verbalizam, isso são testemunhos, pais que verbalizam que preferiam ter um filho morto do que conviver com um filho homossexual. Que verbalizam que preferiam ter tido um filho aleijado, doente, do que homossexual. Outros que verbalizam que preferiam a morte, a sua própria morte, do que ter que conviver com aquela vergonha. Assim, diante dessas situações mais extremas, eu vou abrir aqui um pouquinho. Legal lá. Diante dessas situações mais extremas, são expulsos de casa, direta ou indiretamente. Diretamente, como mostra a porta para a rua, aqui você não vive mais, e bota mesmo para a rua. Indiretamente, quando a presença é tolerada, mas o relacionamento esfriado e distanciado. Em ambos os casos, ele precisa de um ombro amigo. Todos nós precisamos de ombros amigos diante das nossas dificuldades. Quando aquele adolescente encontra um ombro amigo numa pessoa centrada, uma pessoa de boa moral, uma pessoa de bons sentimentos e de boas intenções, toda sorte do mundo, processo educativo que se segue. Mas quando o adolescente encontra um ombro amigo e uma pessoa instável, uma pessoa sem uma bagagem moral, sem bons sentimentos, e sabe lá com quais intenções, o que esperar do futuro deste jovem. Todos relataram que em algum momento desse processo as janelas e portas do suicídio passam em sua frente. Tamanho é o sofrimento. Nós não temos essa estatística aqui, mas nos Estados Unidos, 26% dos jovens que se revelam a sua sexualidade homossexual são expulsos de casa. Um país como os Estados Unidos, imagine no nosso. Pois nós, no Brasil, nós temos o triste primeiro lugar no mundo de violência contra homossexuais. O Brasil ocupa, sozinho, 6 vezes mais que o primeiro e segundo colocados juntos, dos Estados Unidos e México. 6 vezes mais. Se a gente raciocinar que a população dos Estados Unidos quanto o México dariam 440 milhões de pessoas e a nossa 200 milhões, veja o que significa esse número. Hoje, morre um homossexual, travesti, transexual a cada 25 horas no Brasil, vítima de agressão homofóbica. Mas esse número é muito maior, porque, na grande maioria dos casos, o registro policial não registra que era homossexual. Foi um crime. Pois não existe uma lei específica como existe a Maria da Penha para a mulher. Assim, as estatísticas, infelizmente, seriam muito maiores. Esse número de 25 horas, 1 a cada 25 horas, há 4 anos era 1 a cada 28, ou seja, a coisa vem
agravando. E então, vítimas do preconceito, eles começam, na sua adolescência, vivem um momento mais negro de todos. Preconceito, homofobia, não é só agressão física. O preconceito ocorre físico, verbal, intelectual, social. Quando a gente faz um gracejo, a gente está machucando. Quando o homem fala, fulano é afeminado, ele de imediato está ofendendo as mulheres. Porque está querendo dizer que aquele fulano é menor que ele. Mas por quê? A mulher é menor que o homem? Não. A mulher é um ser tão grande quanto é o homem. Então ele, na intenção de desqualificar o homossexual, diz que ele é afeminado. Primeiro ofendido é a mulher. Mas todos nós, sem exceção, sofremos muitos preconceitos em toda a nossa existência. Já fomos escravizados, humilhados como escravos em algum momento de nossa existência. Já fomos perseguidos por ideais políticos, ideias sociais diferentes. Já fomos queimados por apresentar uma sensibilidade mediúnica, onde éramos taxados como bruxos. Já sofremos todo tipo de preconceito. Graças a Deus, a grande maioria desses preconceitos se existem ainda com algumas pontas, mas não mais com a força que existia antes. Mas o preconceito ao homossexual, ao travesti, ao transexual, aos transgêneros de uma maneira geral, infelizmente, é uma crescente nesse país. Uma rápida passagem sobre o que é a homossexualidade na história do homem. Na antiguidade, era algo extremamente natural. Na Grécia Antiga, na mitologia grega, existe uma passagem onde o Deus Todo-Poderoso, Zeus, o Todo-Poderoso do Olimpo, apaixonou-se pela beleza do jovem Guinemede e resolveu capturá-lo para trazê-lo para o Olimpo. Transforma-se numa grande águia e vai capturar Guinemede. E durante o voo, a sua paixão era tal que o possuiu em pleno voo. Na Grécia Antiga, as famílias abastadas contratavam tutores sábios para ensinar os seus filhos. Transformá-los em homens sábios e cultos e ensinavam de tudo. As línguas, matemática, as ciências, filosofias. E era uma honra que a iniciação sexual do pupilo fosse feita pelo tutor, sendo que o pupilo na condição passiva e o tutor na posição ativa. A condição passiva na Grécia Antiga era comum aos discípulos em relação aos seus tutores, aos servos em relação aos seus senhores e às mulheres. O glorioso exército espartano, como também o lendário exército de Tebas, utilizava como tática de fortalecimento que, enquanto estivesse nas incursões militares, eles mantinham relações homossexuais entre eles, aumentando assim a força do exército, pois havia uma vinculação de sentimento. Todos se preocupavam com a vida de todos, e não só com a sua. Alexandre o grande conquistador, enquanto estivesse em incursões militares, ele tinha no seu general, no seu braço direito, o seu parceiro. E todos eles, quando retornavam às cidades, voltavam aos seus lares a vida, a atividade heterossexual. Era algo comum que, sequer durante toda a história, não existia uma palavra que designasse esse comportamento.
E somente em 1533, por influência da Igreja Católica, o rei Henrique VIII da Inglaterra criminalizou a homossexualidade, o ato homossexual, o coito anal e a masturbação, o que fora seguido por vários países, quase todos, pela influência geopolítica que a Inglaterra tinha naquele momento. 2 séculos e meio depois, 1792, a França volta atrás e descriminaliza, sendo seguida por alguns poucos países. Mas só foi em 1869 que foi criado o termo homossexual. Um ativista humanitário, escritor, jornalista, Karl Maria Lenker, criou o termo homossexual. Homo, iguais, iguais no sexo. Mas a lei era rígida, em alguns países com pena de morte. No ano seguinte, Dr. Karl Friedrich Otto, um neurologista, psiquiatra alemão de extremo conceito na comunidade científica, diagnosticou o ato homossexual como sendo uma doença, criando o termo homossexualismo, a doença do homossexual. Mas ele o fez por uma causa nobre, porque a partir do momento que é doença, tem que ser tratada e não punida. Assim, esfriou, tirou todo o poder daquela cruel lei. E pelo seu prestígio, a comunidade científica acatou. A partir dali, passaram a classe científica toda a buscar a origem da doença. Pesquisas e pesquisas e tentando desenvolver tratamentos que viessem a curar. Durante 103 anos, atrocidades foram cometidas em nome da ciência. Nós sabemos que a medicina, ela evolui na tentativa erro, tentativa acerto. Alguns que nós lembramos: transplantes de testículos de héteros para homo, castração, doses cavalares de hormônio, tentar criar um comportamento aversivo, colocava o homossexual dentro de uma cabine e pelo vidro ia apresentando fotos, figuras. Quando aparecia a figura de um nu, soltava um odor pútrido dentro da cabine, de modo que dava aquele enjoo, aquele asco. E com o passar do tempo, para que ele associasse o nu àquela sensação horrorosa. Mas a partir da década de 50, a partir da década de 50, a tecnologia avançou nisso, nesse tratamento. Não era mais odor, era eletrochoque. E durante toda a década de 50 e 60, o tratamento para desenvolver a aversividade comportamental era na base de eletrochoque. Os resultados foram fantásticos. Só não conseguiram desenvolver o aversivo. Conseguiram loucuras, depressões e muitos suicídios. Até que em 1973, a renomada Associação Americana de Psiquiatria retira da sua listagem de doenças a palavra homossexualismo. Não é uma doença. Homossexualidade é um padrão normal a determinadas pessoas. É uma característica da pessoa. Seguido 2 anos depois, pela Associação Americana de Psicologia, acatou. O Brasil, 1985, Conselho Federal de Psicologia, eliminou também. 1990, Organização Mundial de Saúde retira de sua listagem de doenças a palavra homossexualismo. Não existe a doença. O CID-10, Classificador Internacional de Doenças, que é utilizado por mais de 150 países, não existe a palavra. Essa palavra deixou de existir. 1991, Anistia Internacional passa a considerar preconceito ao homossexual como um crime aos direitos do homem.
2004, Portugal e Holanda autorizam a união homoafetiva, o que veio a ser seguido por a grande maioria dos países, inclusive o nosso. 2013, a Alemanha dá mais um passo. Quando nós vamos registrar uma criança, tem que definir ali masculino ou feminino. Mas existe uma parcela da população que nasce intersexo, ou seja, nasce com os dois sexos. Tem toda a genitália, os órgãos de ambos os sexos. Como definir? Na Alemanha tem o indeterminado. Porque a identidade sexual será definida a partir da adolescência. Um erro que a família pode cometer é querer decidir na infância o que será aquela criança. Se menino ou se menina. Infelizmente, é um assunto que geralmente fica em segredo de família e as pessoas não se esclarecem e acabam cometendo o erro de decidir pela aquela criança. Nós não estamos falando de ideologia de gênero, isso é uma outra coisa. E que nós não concordamos. Nós, que eu digo, a doutrina espírita não olha da mesma forma. Ideologia de gênero, rapidamente falando, é pegar da exceção e querer fazer uma regra. Aí é a mesma coisa que você deixa eu criar um problema onde não existe. Assim, em 1970, o benfeitor Emmanuel, na obra Vida e Sexo, apresenta ao mundo o que é a homossexualidade e como isso acontece através dos mecanismos da reencarnação. Mostrando, assim, que homossexualidade não é aberração demoníaca, como muitas igrejas falam, que tentam exorcizar do homossexual aquele demônio que está transformando ele. Homossexualidade não é doença. Mostra-nos Emmanuel, na sua obra, nós estamos no processo de transição planetária. O planeta está mudando de provas e expiações para mundos de regeneração. Mostra-nos o Emmanuel, nesta obra, que isso em 1970, que homossexualidade é um estágio evolutivo necessário a muitos de nós. E que, doravante, um contingente imenso de irmãos necessitados em passar por esta modalidade de prova estará reencarnando e que deveremos dirigir a ele toda a atenção e processo educativo digno, idêntico ao que é destinado, dirigido aos heterossexuais. Assim, para que possamos entender as explicações de Emmanuel de como isso funciona através das reencarnações, vamos lembrar aqui 3 conceitos: orientação sexual, comportamento sexual e energia sexual. Orientação sexual a gente já falou em parte, é uma característica comportamental. Mas o que é essa característica? A orientação sexual é ela que dá à pessoa a condição de desenvolver um sentimento de desejo afetivo sexual por outra pessoa. Ok? Se esta capacidade é de desenvolver sentimento afetivo sexual por alguém de uma formatação física oposta à minha, é heterossexual. Se a orientação é capaz de desenvolver sentimento de desejo afetivo por uma pessoa de mesma formatação física, orientação homossexual. E se é capaz de desenvolver sentimento de desejo afetivo sexual por ambos os sexos, orientação bissexual. Está claro isso aqui? Não pode levar dúvida, senão depois ele encrenca. Ok. Toda característica comportamental, seja ela qual for, a gente não muda assim. Mudei. Eu sou desonesto. A partir de hoje eu sou honesto. Não quero mais saber de desonestidade. Não conseguimos.
Nós precisamos sublimar, nós precisamos evoluir. Posso tomar a decisão de não cometer o ato desonesto. Mas enquanto existia ali a possibilidade de um ganho fácil, e eu olhar assim e falar assim, caramba, dá para ganhar. Ainda estou sentindo. Eu não vou fazer, estou convicto que não vou fazer, mas ainda não evoluí. Sou ciumento, não sou mais ciumento. Aí de repente alguém passa, olha para a dona Alice com aquele olhar, dá aquela vontade de enganar de em cima, mas não. Confio, deixa quieto, confio no meu pai, confio no taco dela, tá bom, deixa quieto. Me controlei, mas senti a gana. Orientação sexual é a mesma coisa. Nós vamos sublimando ao longo das nossas existências. Os espíritos, durante todo o seu processo evolutivo, ora homem, ora mulher, eles vão sublimando os seus desejos até que chega um estágio evolutivo chamado de equilíbrio psíquico, a sexualidade psíquica, onde o sexo deixa de ser uma componente importante. É o tal ditado que anjo não tem sexo, é mesmo, não tem não. Chega um ponto que isso não é mais cabível. Ok até aí? Comportamento sexual. O comportamento sexual, este sim, faço ou não faço, quero ou não quero. É uma decisão. Onde a orientação sexual é uma componente importante no processo decisório. É uma variável importante ali, mas não está sozinha. Existem outros fatores que vão nos levar à decisão. O meio em que vivemos, o nosso corpo, a nossa cultura, da qual a religiosidade faz parte. Assim, eu tenho o meu desejo, manifestado pela minha orientação. Se eu nasci num ambiente onde a promiscuidade é comum, está ali, é muito mais fácil desenvolver um comportamento promíscuo do que se vive num meio onde existe já um conceito moral, existe um equilíbrio. As pessoas que nascem muito bonitas, seja homem ou seja mulher, sofrem muito mais assédio durante a vida do que as pessoas feias. Quem sofre mais assédio tem muito mais chance de acabar não resistindo do que aquele que sofre pouco. E o fator religiosidade, a cultura, influencia bastante no processo. Ok? Então, o que é comportamento sexual? Energia sexual humana. A espiritualidade vem a nos informar que a energia sexual humana é a segunda maior potência que o homem tem. A primeira potência é o amor, nada se iguala a ele, o poder do amor. E a energia sexual vem logo em seguida. E ela tem 3 atribuições importantes. A primeira é a que todos os animais têm. É ela que nos dá o instinto de preservação da espécie, da reprodução da espécie. Isso não há discussão. A segunda é que é através da energia sexual que nós conseguimos transmitir as nossas energias vitais de uma pessoa para outra. Como a gente faz no passe, no magnetismo. O passe do magnetismo, vamos esquecer o passe espírita. Como Allan Kardec, antes de ser o codificador, ele era um magnetizador. É onde a pessoa transfere para outra pessoa a sua energia, de modo a beneficiá-la no que está lhe faltando. Ok? O passe espírita é este mecanismo, só que acompanhado, o passista tem um benfeitor, que também dá a sua energia espiritual através do passista, enriquecendo a energia do passista. Então, é o chamado passe misto. É o passe do humano, mais o passe do benfeitor que está ali. Durante o ato sexual, veja como os espíritos falam. Durante a relação sexual entre 2 seres, eles não falam
em homem e mulher, não fala em gênero, entre dois seres. O que ocorre é que se a relação for feita com amor, logo, obrigatoriamente existe respeito, não existe amor sem respeito. Aquela relação, existe uma troca de energia mútua, onde como se fossem dois passistas, dando o passe e recebendo o passe. Os dois mandando energia e os dois recebendo energia. E este fluxo é extremamente intenso. No entanto, pela força do amor, ele é equilibrado. Onde, ao final da relação, não existe centros de energia congestionados nem exauridos. É como um passe. Se der um passe errado, vai concentrar demais o centro de energia, a pessoa sai do passe sentindo mal. Ou se exauriu demais, vai também sair sentindo mal. Durante a relação sexual, toda a energia é transmitida de um para o outro. E ao final está tudo devidamente equilibrado. Resultado? Aquela sensação maravilhosa de relaxamento. Temos os nossos melhores sentimentos potencializados. O amor, a ternura, o carinho, a solicitude. Perdão, a capacidade de perdoar. Briguinhas, rixas que estavam sendo levados, desaparecem. Até o egoísmo diminui. Aquilo que a gente está negando, depois, vai, faz. Ainda bem que minha esposa não está aqui para ouvir. E então, nós temos todo esse... E diz, os Espíritos nos mostram que o efeito desta transfusão mútua de energia perdura durante horas e horas, motivo pelo qual é recomendável, quando sempre que pode, que filhos não durmam no mesmo aposento que os pais, pois quebrariam pelo fato de ter ali mais um espírito. Mas atenção, quando a relação sexual ocorre sem amor e sem respeito, assim, o amor blinda o aposento. É impossível, não é permitido, a participação de nenhum outro espírito, seja encarnado ou desencarnado. O ato, a relação sexual entre duas pessoas que amam, é um ato exclusivamente a dois. Quando a relação acontece sem amor, logo, sem o respeito, de cara, o ambiente não é blindado. O que permite a participação de outros irmãos. Esta transferência mútua de energia, ela se faz sem nada a conter o equilíbrio. Não existe o amor, só o amor consegue conter. Assim, ao final da relação, temos centros de energia, os chakras, alguns congestionados, outros exauridos. Ao final da relação, ao invés daquele relaxamento, nós temos uma exaustão. Em alguns casos, quase que uma ressaca, que na realidade é uma ressaca fluídica. E os sentimentos que são potencializados são os nossos piores sentimentos. Remorso. Ah, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Não precisava disso. Nojo. Se sente sujo, se sente imundo, doido para tomar um banho, mas aquela sujeira não está no corpo, está na alma, e a água não limpa. Vem a impaciência, a intolerância. Ah, eu vou ter que levar essa pessoa lá longe onde eu peguei. Mas não é mesmo? Na hora de pegar, estava doido para pegar. Depois é longe a peça. Quando não vem a intolerância, a impaciência e, por vezes, a violência, e que não é incomum. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Se não há blindagem, irmãos de ordem ainda inferior
viciados na emanação dos fluidos do sexo, invadem aquela relação, participam daquela relação. Aquela relação que estamos pensando ser a 2, pode estar acontecendo a 3, a 4, a 5, onde estão ali sugando aquela energia. É como o bêbado. O bêbado que está falando sozinho, ele não está falando sozinho. Ele tem ali o companheiro dele, 1 ou 2 ou 3. Ele não aguenta mais beber, já está enjoado. Mas fala ali, é mente a mente, a comunicação, mais uma saideira, vamos lá, saideira. Eles não estão nem aí se ele vai ter dor de cabeça no dia seguinte, eles querem mais. E assim acontece nas relações sexuais sem amor. E o que ocorre? Tá, que nada está tão ruim que não possa piorar. Se aquele irmão encontra ali um bom doador, e esse é bom, não largo mais. Para que eu vou largar ele? Eu vou acompanhar ele. E passa a ser, ao invés de um vampirizador eventual, um obsessor eventual, cola com ele, vai ser um obsessor cotidiano. Aí a pessoa só pensa em sexo, porque está sendo incluído toda hora sobre sexo. Ter mais vontade, porque o que ele quer é que ele produza. Está no trabalho, está pensando em sexo. Está no trabalho, em vez de trabalhar, está vendo cena de sexo no celular. Qualquer pessoa que olhe para ele, está vendo, não está te dando mole, rapaz. Vem na mente aquele pensamento que não era dele, mas vem incluído. De repente, uma pessoa que tem bons sentimentos, respeita, olha com ternura, com carinho, você não está vendo que ela está te dando mole, vai dentro. E invade aquilo e destrói todo um conceito, toda uma relação. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Se a pessoa for casada, está numa aventura extraconjugal, e depois vai embora para casa, e o companheiro vai junto. Se a casa for blindada pela fé, pela oração diária, pelo culto do lar, eles não entram. Uma das obras de André Luiz, ele comenta isso, foi justamente sobre um bêbado, um alcoólatra, que estava lá com o vampirizador dele, e chega um novo vampirizador e fala assim, dá para 2. E daqui a pouco ele vai embora para casa. Quando chega em casa, o antigo fica do lado de fora, o outro vai entrar. Quando vai entrar, ele leva um choque. Aí o antigo ri, não, aí não dá para entrar não. A esposa dele é católica, fervorosa, reza todo dia. Só esperar ele aqui do lado de fora para amanhã. Mas, se não for, ele adentra e começa a interferir na vida da pessoa na casa, porque o seu objetivo é que o seu fornecedor fique livre para poder mais e mais e mais fornecer. E começa a interagir naquela vida de modo a prejudicar aquele relacionamento. Ok? Terceira atribuição da energia sexual é que ela é o nosso potencial criativo. Todas as vezes que nós estivermos utilizando o intelecto, é a energia sexual que nós estamos consumindo. Seja num estudo, seja num trabalho qualquer, seja num trabalho doméstico, fazendo uma nova comida, uma nova receita, trabalhando com carinho, com amor, as roupas dos filhos, da família, uma nova arrumação, seja qual for a atividade intelectual, é ela que nós estamos consumindo. Daí, quanto mais compenetrados nós estamos em determinada atividade, maior o controle que nós temos sobre a libido. Isso explica artistas, cientistas que ficam 20 horas por dia trancados nas suas atividades. Esse camarada não tem vontade, não. Não, porque ele consome a energia. Ele acaba por consumir. Não é que não goste, mas ele consumiu a energia. Ok? Então vamos a essas explicações de Emmanuel sobre como isso tudo funciona através das reencarnações. Sem antes deixarmos de passar pela questão número 202 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos venerandos se quando do planejamento da nova encarnação
O que é mais vantagem ao espírito? Escolher o corpo de homem ou de mulher? E os venerandos respondem que disso pouco importa. O que importa é qual a formatação melhor se adequa à qualidade das provas que virão. Ok? Então, não tem nada demais para um ou para outro, e sim qual é a natureza das provas, aquele que melhor vai se adequar. O benfeitor Emmanuel vem explicar, então, que durante os nossos processos reencarnatórios, normalmente nós, ora homem, ora mulher, e assim vamos, desenvolvendo todas as nossas características de homens e de mulheres. Mas dentro do que é o livre-arbítrio e dentro do que é a nossa participação nas escolhas de provas e expiações, muitos de nós preferem, se identificam melhor com o gênero masculino ou com o gênero feminino e sucessivas encarnações vêm repetindo sempre aquela sua escolha. Sempre masculino, sempre masculino, sempre masculino. Natural é que as características comportamentais masculinas sejam muito mais desenvolvidas naquele espírito do que as femininas. Dentre elas, a orientação sexual. Capacidade de desejar mulheres. Idem, quando o espírito escolhe sempre vir como mulher. As características femininas estarão bem potencializadas. Entre elas, a orientação sexual. Capacidade de desejar homens. Mas também vai estar potencializado a ternura, o sentimento materno, todas as características femininas. Todos precisamos passar pelas duas, para que possamos chegar àquele nível que falamos da sublimação. As duas chegarem a estar bem equilibradas. Em algum momento vai ter que acontecer. Ocorre que, por muitas vezes, desenvolve-se muita coisa, menos o respeito ao sexo oposto. São tantas as sucessivas encarnações como homem que não consegue desenvolver o respeito ao sexo feminino. Mulher é objeto de uso, mulher é um ser inferior, mulher é para servir. E não respeita, por vezes, nem aquela que escolheu para ser a mãe dos filhos. Assim, compulsoriamente, terão que vir num corpo de mulher, para começar a viver, a vivenciar o que é ser mulher. Sentir ali na encarnação as coisas boas e as dificuldades que a mulher passa. E através das dificuldades, valorizar o que é ser mulher. O mesmo acontece aquela que vinha sempre como mulher e que não aprendeu a desenvolver o respeito pelo sexo masculino, utilizando sucessivas encarnações da sua sensualidade, da sua beleza, para manipular os homens, para dilapidar patrimônios, destruir lares, levar os seus amantes à loucura, ao duelo, quando não ao suicídio. Mas não era coisa do passado, não é não. Hoje nós conhecemos mulheres que adoram provocar ciúme aos seus homens nos ambientes. Adora ver o homem reagindo por ela. São resquícios do passado ainda. Assim vem compulsoriamente no corpo masculino, para vivenciar o que é ser homem, as suas partes positivas e as suas dificuldades. E assim desenvolver respeito pelo sexo masculino. A partir do momento que desenvolve, começa a fazer uma em outra em busca da sublimação. Desta forma, corpo de homem, orientação sexual de mulher. Corpo de homem, mas com capacidade de desejar afetivo sexualmente, homens. Corpo de mulher, mas com orientação sexual de homem. Capacidade de desejar afetivo sexualmente, mulheres. E assim, através desse vivenciar,
vão chegar ao ponto do desenvolvimento, dos respeitos, e aí adiante continua suas encarnações desenvolvendo ambas as características. Mas em quanto tempo se dá isso? É numa encarnação? Pode ser em 1, 2, 3, 10, depende de cada um, de como se coloca. Aquela capacidade de desejar vem do espírito, não se consegue mudar. E aqueles que com ele formam os pares também carregam a mesma situação. Mostra-nos Emmanuel que ocorre também em outro tipo de situação. Situações onde vemos, por vezes, um casal heterossexual, com filhos, tudo organizado, uma maravilha, tudo normal. E, de repente, do nada, conhece uma pessoa e desgringola. Como é que pôde? Você, de repente, se apaixonou por alguém. E aquele alguém pode ser do mesmo sexo ou não. Reencontro de grandes paixões. A prova para ele é o núcleo familiar. E ele não resistiu à tentação do reencontro. Pois o reencontro pode se dar depois, mas o núcleo familiar era a sua prova. Uma outra colocação que Emmanuel coloca, que nos mostra, são quanto a espíritos jamais desenvolvidos e que chamam para si missões humanitárias. Vêm para a encarnação com a missão de fazer o bem a uma pessoa, a um núcleo de pessoas ou a toda a humanidade. Assim, sabedores de que a energia sexual ele terá que utilizar em prol do seu trabalho, optam pela abstinência. Ao optar pela abstinência, eu quero estar casado com a minha causa, com a minha obra. Então, pedem para vir num corpo oposto à sua orientação, para que seja mais fácil para ele não constituir uma família, que dividiria o seu tempo, quando ele vem planejado para se dedicar 100% à sua obra. Assim, encontramos aí missionários, cientistas, missionários dentro das religiões. Aqui mesmo, na doutrina espírita, encontramos homens de boa moral, de excelente conduta, que optaram pela abstinência, são casados com a missão, mas que na fala existe a ternura da mulher de outrora. Quantas vezes eu escutei alguém falasse para mim: Luiz, gosto muito, acho legal o Chico, mas o Chico fala meio macio, você não acha não? Natural. Ou a mulher de outrora, ou já atingiu aquela sublimação onde o sexo, você já tem as duas características, não é mais um componente. Com o Chico, tantos outros mais, que você vendo falar, fala macio, fala delicado. É a mulher de outrora. Encontramos mulheres pequenininhas, constituição frágil, comandando organizações humanitárias, com o punho firme, a liderança do general de outrora, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, aquele serzinho desse tamaninho, comandando toda uma legião do bem. Assim, através das explicações de Emmanuel, identificamos que a homossexualidade é um estágio necessário a muitos de nós. Emmanuel é muito claro em dizer que, em matéria de sexo, ninguém pode apontar o dedo para absolutamente ninguém, pois todos temos telhado de vidro. Não lembramos o que já fomos, e muito menos sabemos o que ainda precisaremos ser. Aí vem a pergunta que não quer calar. Então, qual é a nossa atitude diante da manifestação de um jovem quanto à sua sexualidade? A melhor resposta é de Madre Teresa de Calcutá, quando diz que diante dos problemas do sexo, das drogas ou do crime, para os jovens, o melhor remédio é amar. Amar, amar e amar até doer. E aí, então, continuar amando mais e mais. Pois quando a gente ama, a gente transfere o respeito. E o respeito passa a ser um componente que vai
entrando naquela pessoa como que um tratamento homeopático. Aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. E com o passar do tempo, todos os seus processos decisórios, ele sempre chama no componente respeito. Então estará mais propenso ao acerto do que ao erro. Perguntado a Divaldo Franco, se a doutrina espírita era contra a homossexualidade. E ele responde que, de maneira alguma, a doutrina espírita é contra a estrutura da homossexualidade. O que ela não concorda é com a indisciplina e com a pederastia, com a promiscuidade. Isso é uma outra coisa. Pois que em matéria de sexo, seja heterossexual, homossexual ou bissexual, a doutrina recomenda que se use o triplo respeito sempre. Primeiro, o respeito a si mesmo, não se permitindo situações que venham a denegrir o seu corpo e a sua mente. Segundo, respeito ao seu parceiro, não permitindo a ele nada daquilo que você não permitiria a si mesmo. E terceiro, o respeito à sociedade, não querendo impor a ninguém a sua orientação sexual. Nosso amado Raul Teixeira, uma vez abordando este tipo de assunto, disse: muito cuidado aos machões, aos machistas preconceituosos, porque todos retornarão à pátria espiritual. E poderão ser surpreendidos, pois quando chegar lá, poderão ser recebidos por uma fila de fortões portugueses, espanhóis, alemães, gaúchos, saudosos pela sua doce amarga. Eu, por vezes, brinco com a minha esposa, ela é muito agitada para fazer as coisas, quer fazer tudo rapidinho, e eu falo: minha filha, daqui a pouco nós estamos de novo na parte espiritual. E vamos programar a próxima encarnação. Mas quando você vier, não tenha pressa. Vai ver se eu já vi na frente. Se eu vier na frente, vê qual foi o corpo que eu escolhi. Porque você, na pressa, se escolher o mesmo sexo, tá? A gente vai viver a prova da homossexualidade numa boa, porque eu não abro mão de você. Mas falo isso brincando para ela, porque hoje nós sabemos que o importante é o amor. O amor traz com ele o respeito. Mas é em nome desse respeito que os nossos irmãos preconceituosos utilizam desta palavra respeito para justificar as suas atitudes preconceituosas. Não tem nada contra, não. Eu só não gosto de gay, porque eles são muito exibidos. São muito espalhafatosos, muito exibidos. Concordo. Eu também não gosto de pessoas exibidas. Se puder, eu até dou um toque para ver se a pessoa segura. Independente do sexo. Você não gosta do gay? E o que dizer do homem heterossexual, pai de família, casado, e que adora desfilar com as namoradinhas diante dos amigos, como que exibir um troféu à sua virilidade? Não é exibição? E o que dizer das mães de família casadas, que nas suas reuniões com as colegas dizem que botam as roupas mais sensuais e conseguem despertar furor nos jovens na academia? Onde há mais respeito? Ah, mas é um absurdo, porque agora a culpa é dos governos. Os governos estão deixando agora casar. Onde já se viu como é que pode homem com homem viver junto com respeito? 30 anos. Onde há mais respeito? Num casal de homossexuais masculino ou feminino que vivem amorosamente, com fidelidade e respeito, 30 anos juntos. Ou num casal heterossexual lindo perante a sociedade e que ao longo dos 30 anos colecionou inúmeras relações extraconjugais. Onde mais respeito? Divaldo Franco fala com muita propriedade que a legalização ela incentiva a moralização. Pois a partir do momento que legaliza a relação, dividem a vida comum, tem mais a perder, zelam mais pela união. E isto acontece entre os heterossexuais.
Todos nós conhecemos casais héteros que até o dia do casamento, um era da pá virada para lá, o outro era da pá virada para cá. Saía da casa da namorada, já ia para a farra. E a namorada ia para o outro lado. A partir do momento que casou, regularizou. Daí existia a famosa despedida de solteiro, né? A partir de hoje não mais. Mas eles insistem. É um absurdo. Agora já podem casais gays adotar crianças. Isso é um absurdo. O que será do futuro dessas crianças? Serão gays também? Mas se um casal gay adota, é porque um hétero jogou a criança fora. E a resposta, parte dela, é essa mesmo. Onde há mais respeito? Num casal que adota uma criança amorosamente, respeitosamente, dando todas as condições, ou não adotá-la e ela ser adotada pelas ruas, pela prostituição, pelas drogas, pelo crime? Onde há mais respeito? Não sabemos o que serão, só o tempo dirá. Mas uma coisa nós sabemos: todas as crianças que conhecemos, que estão sendo adotadas, não são filhos de homossexuais. São filhos de heterossexuais. As maiores atrocidades não são cometidas majoritariamente pelos homossexuais, e sim pelos héteros. Abandono de criança, aborto, tráfico, são atitudes majoritariamente heterossexuais. Finaliza o benfeitor dizendo que todos nós, héteros, homo e bissexuais, seremos julgados pelo mesmo gabarito da justiça divina. Não existe gabarito diferente. Assim, Emmanuel diz, finaliza dizendo, não há. Quando falamos de abstinência, quando o espírito opta pela abstinência, é em prol de usar toda a sua energia numa nobre causa, esta abstinência evolui. Mas a abstinência por medo, covardia, imposição, essa não evolui. Será a etapa a ser repetida. Finaliza o benfeitor. Não há proibição, mas educação. Não há abstinência, mas emprego digno a si e aos demais. Não há indisciplina, mas controle. Não ao impulso livre, mas responsabilidade. Fora isto, é ter que sofrer, aprender e reaprender com a experiência. Sem isso, é lutar sem proveito. É ter que sofrer através da obra da sublimação pessoal, pelos mecanismos da reencarnação, quantas vezes forem necessárias, pois a aplicação do sexo ante a luz do amor é assunto exclusivo e pertinente à consciência de cada um. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. 47 anos, 6 meses e 8 dias. Isto é muito atual, isto é muito recente. Todo o que Jesus disse, o que mais, aquele que mais for dado, mais será cobrado. E isso se aplica aos nossos conhecimentos. A partir do momento que temos o esclarecimento que a homossexualidade, a transexualidade, os transgêneros são etapas necessárias dentro de um processo evolutivo, nós temos a obrigação de rever os nossos conceitos e as nossas atitudes. E temos a obrigação de passar adiante quando vemos um irmão cometendo o erro do preconceito. Era uma linda manhã de sol. E lá estava Jesus, à praça, acompanhado de alguns de seus discípulos, quando uma turma de escribas e fariseus adentro, trazendo com eles a mulher pega em adultério. Rabi. Esta mulher fora pega em adultério.
A lei é clara, manda que seja apedrejada. E tu, o que dizes? Quando Jesus levantou e navegou, penetrando a cada um daqueles olhares, não o fez somente aos escribas e fariseus, e sim a todos nós, pelos séculos e séculos vindouros. Que possamos levar os conhecimentos às nossas reflexões, vamos repetir aquelas perguntas, vamos responder com calma aquelas perguntas e agradecer ao Pai, ao Mestre, por mais essa oportunidade. Fechemos os nossos olhos em prece e assim agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venham, Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos teus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados.